Sejam bem-vindos a mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos nas redes sociais, no site do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Estamos em contagem decrescente para o Mundial de todas as polémicas e onde a FIFA joga a sua reputação. Nunca o Mundial tinha custado tanto dinheiro, nem antes tinha sido jogado no Médio Oriente e muito menos em pleno inverno. Luís Mateus, coordenador-geral da Bola TV e autor do livro O Campeonato do Mundo, as Histórias e as Histórias, vai estar connosco na segunda parte do Jogo Económico. Para já, dou as boas-vindas a Nuno Vinha, Jorge Faria de Sousa e Nuno Braga e avançamos para o hat-trick. Como sempre, lançamos para debate 3 números que marcaram a semana e, Nuno Braga, já vamos saber quanto vale os adversários do Benfica e Porto na Champions, mas antes vamos saber quanto é que esta competição já valorizou os plantéis dos 3 grandes do futebol português. 90 milhões foi quanto valorizaram os grandes do futebol português com a prestação na fase de grupos da Champions em apenas 3 meses, juntando os 3 e ao todo amealharam em euros essa quantia, os 90 milhões, entre setembro e novembro deste ano, isto de acordo com o site Transfer Market. O Benfica foi quem mais cresceu em termos de valorização, mais de 59 milhões, segue-se o Sporting com valor acima dos 15 milhões e meio de euros e, por fim, o Futebol Clube do Porto, a curta distância dos Leões, com uma valorização que superou os 15 milhões. E Nuno Vinha, na semana passada tínhamos falado do cheque que a UEFA passou para os 3 grandes por aquilo que amealharam na fase de grupos. Esta valorização de 90 milhões é um espelho daquilo que foi essa boa prestação das equipas portuguesas nos primeiros 6 jogos da Champions, apesar do Sporting não ter seguido em frente. Olá, em primeiro lugar, cumprimentar a todos, o Jorge, o Nuno e a ti também, Rodolfo. Sim, é claramente um reflexo disso, um bocadinho desproporcionado, porque a valorização dos jogadores do Benfica, neste caso, representa quase o dobro dos outros 2 juntos. Eu até arriscaria a dizer que parte desta valorização se deve ao António Silva, em alguma medida ao Enzo e também ao Neres, o David Neres. Portanto, são jogadores que, obviamente, chamaram a atenção, que estiveram bastante bem na competição. O António Silva até tem, a jogar pela imprensa desportiva portuguesa, tem tido até uma atenção especial por parte de emblemas em Inglaterra, que obviamente estão até habituados a pagar bem pelos jogadores nacionais, especialmente os mais jovens. Mas eu diria que sim, a chegada ou a concretização desses objetivos por parte do Benfica e do Porto de chegar aos oitavos de final, e com algumas hipóteses até fundadas nos 2 para passarem eventualmente até aos quartos de final, se faz com que estes plantéis até continuem a valorizar se estes jogadores em causa se mantiverem a partir de fevereiro, que é quando retoma a competição. E Jorge Faria de Sousa, toda esta valorização dos jogadores dos 3 grandes e neste caso dos plantéis que temos visto, por um lado é bom para o futebol português e para os clubes portugueses, mas ao mesmo tempo pode ser um risco porque tal valorização há mais exposição para os tais tubarões do futebol europeu e com isso arriscarem uma saída precoce dos clubes. Sim, boa tarde, Rodolfo, cumprimentar os 2 Nunos. Obviamente que os 3 grandes têm que estar e, portanto, por isso é que é muito importante o facto do Sporting, infelizmente não foi possível seguir em frente, mas lutou, apesar de tudo, num grupo extremamente equilibrado, lutou até ao fim pela permanência nas competições europeias e lutou pela fase de grupos, pelo apuramento para os oitavos. O Porto e o Benfica seguiram para os oitavos e foram ambos primeiros classificados em cada um dos seus grupos, e isso é fundamental, porque esta é claramente, falaremos na segunda parte, uma outra montra para os clubes indiretamente, mas a verdade é que a grande montra do futebol mundial é a Liga dos Campeões. É onde os jogadores se podem valorizar, é onde os clubes ao mesmo tempo fazem encaixes financeiros significativos só por estar na fase de grupos, e depois tendo, obviamente, prémios por vitória, por apuramento para os oitavos. Cada eliminatória daqui adiante vai tendo também sempre um valor associado, e portanto obviamente que é determinante, até porque olhamos para a realidade das contas, quer de Sporting, Benfica e Porto, está muito dependente, por um lado, das receitas extraordinárias de vendas de ativos e obviamente pelo encaixe financeiro que a Liga dos Campeões dá. Neste caso, o Sporting, como sabemos,
apesar de manter grande parte do seu 11 titular, a verdade é que aparecem 3 nomes que eu acredito que se tenham valorizado: Morita, Marcos Edwards e Manuel Ugarte. Provavelmente serão muito estes que levaram a esta valorização. No caso do Benfica, o Nuno já falou, como casos de Enzo Fernandes, até eu acrescentaria o Gonçalo Ramos e o António Silva, mais até do que, na minha opinião, o David Neres. Acho que o Gonçalo acabou por ser muito importante desde o início de toda a caminhada. No Porto, acaba por ser um plantel que, apesar de ter tido algumas saídas na última temporada, olhamos para este 11 e são grande parte dos jogadores já vinham da época passada e, portanto, tem tido essa estabilidade. Acredito que provavelmente o Eustáquio tenha sido um jogador que, estando a ganhar peso dentro do plantel, se tenha valorizado, o próprio PP. De resto, acaba por ser o Diogo Costa, uma grande valorização, mas de resto acaba por manter grande parte daqueles que já faziam parte do plantel na última temporada. E no Braga avançamos para os próximos 2 números que dizem respeito precisamente aos adversários do Benfica e Porto nos oitavos de final da Champions e que os separam de juntarem mais 10,6 milhões de euros aos cofres. Começamos pelo adversário do Benfica. São 184,2 milhões, é este o valor de mercado do Clube Bruges, adversário do Benfica nos oitavos de final da Champions. Assim editou o sorteio da passada segunda-feira. Curiosamente, às Águias caiu em sorte um dos adversários do Futebol Clube do Porto na fase de grupos da Liga dos Campeões. O atual campeão belga terminou o segundo lugar do Grupo B na Liga dos Campeões, com apenas uma derrota, precisamente com os Dragões, e apenas 4 golos consentidos, todos sofridos, curiosamente, nesse jogo. Segue-se agora o Benfica, que, no que diz respeito ao valor de mercado, surge a grande distância, são mais de 100 milhões de diferença. Os encarnados estão avaliados em 298 milhões. E Jorge Faria de Sousa, esta diferença de 100 milhões de euros justifica o favoritismo do Benfica nesta eliminatória, ou, como vimos, pelo aquilo que o Bruges conseguiu fazer num grupo onde estava Porto e Atlético de Madrid, as coisas podem não ser bem assim? Eu acho que apesar da fase de grupo extraordinária que os belgas fizeram, ficando em segundo lugar no grupo do Futebol Clube do Porto, Atlético de Madrid e Leverkusen, deixando o Leverkusen para a Liga Europa, e o Atlético de Madrid foi uma das grandes ilusões da prova, ficando em quarto lugar e fora das competições europeias. Mas a verdade é que, na minha opinião, o Benfica tem a obrigação de passar, é mais equipa, tem melhor treinador, é um plantel mais forte. Obviamente destacaria aqui Vanaka, no capitão do Clube Rouge, e também Yaremchuk, parece-me que são 2 unidades importantes nesta equipa belga, mas independentemente do momento, e veremos qual é que é uma incógnita perceber qual é que será o momento de forma que ambas as equipas irão atravessar nesse momento, mas eu acredito que o Benfica é claramente favorito, é mais forte do que esta equipa do Clube Rouge, apesar dos belgas terem goleado o Futebol Clube do Porto na fase de grupos, como sabemos, mas eu acho que o Clube Rouge será muito mais próximo daquilo que foi no segundo jogo em casa frente ao Porto do que aquilo que fez no Estádio do Dragão, na minha opinião. Não vinha, e deste com esta consideração do Jorge Faria de Sousa, o Bruges que o Benfica vai enfrentar será mais o Bruges que o Porto derrotou na Bélgica do que aquele que foi derrotado no Dragão? Olha, 2 notas. A primeira, muito cuidado com os belgas. Em maio de 83, o meu primeiro jogo a ir ver ao Estádio da Luz foi a final na altura da Taça UEFA entre o Benfica e o Anderlecht, e a coisa não correu nada bem. Na altura o Anderlecht era uma potência e a Bélgica era uma potência do futebol europeu, não é comparável, mas ainda assim o clube nunca fiando, porque há duas caras, digamos assim. A cara que se apresentou no Dragão é uma equipa temível, muito, muito concretizadora, altamente eficaz, altamente eficiente, e a outra que depois recebeu o Futebol Clube do Porto é altamente premiável. Agora, há aqui uma coisa que estes números também nos podem dizer, que é que o Benfica tem bastante mais banco, muito provavelmente para enfrentar uma época mais longa, e, neste caso, mais banco não é só em número de jogadores, é em potencial, em qualidade, e, obviamente, isso traduz-se em valorização. Portanto, a época vai ser longa, há um Mundial pelo meio, nós não sabemos que tipo de equipa do Bruges é que vai chegar à luz, é que vai jogar contra o Benfica nas 2 mãos, mas uma coisa é certa, uma equipa que tem mais opções para descansar alguns, jogar com outros, aguentar os rigores da sua liga interna, das suas competições internas, e depois a Liga dos Campeões também, que é um extra. Essa equipa, a que estiver mais bem preparada nesse aspecto, vai chegar com mais possibilidades. Mas lá dentro, nos 90 minutos, 11 para 11, às vezes uma bola entra e outra bate no poste,
tudo pode valer. E eu nunca fiando, como eu digo, com os belgas tenho mais experiências, portanto vamos esperar para ver. E no Braga avançamos rapidamente para o valor do adversário que saiu ao Flóculo do Porto. 593 milhões é o valor de mercado atribuído ao Inter de Milão, o adversário então dos azuis e brancos na Liga dos Campeões. Trata-se do vice-campeão italiano que a nível interno tem apresentado um registro algo modesto, ocupando atualmente o 8º lugar da Série A, mas que nas competições europeias vai dando cartas ao conseguir apurar-se para os 8º da Champions, com o 2º lugar num grupo fortíssimo, do qual faziam parte ainda o Bayern de Munique, que terminou a liderança, e o Barcelona, que foi relegado para a Liga Europa. Para continuar em prova, terá que eliminar então o Porto nos 8º de final, pelo menos no que diz respeito ao valor do mercado, já ganha, e por goleada vale mais do dobro, são 593 milhões contra os quase 264 milhões de euros que valem os azuis e brancos. E Jorge Faria de Sousa, muito rapidamente, aqui a tendência inversa em relação ao Benfica, ou seja, o poderio financeiro do Inter de Milão coloca maior favoritismo aos italianos, ou todo o historial do Futebol Clube do Porto na Liga dos Campeões dá-lhe também alguma carga para esse favoritismo nesta eliminatória? Bem, a verdade é que o Futebol Clube do Porto tem sido a equipa mais competente na Liga dos Campeões nos últimos anos e a amelhar mais pontos para o ranking da UEFA para Portugal. É verdade que já vimos o Porto fazer grandes eliminatórias, até com a Juventus, por exemplo, recorrendo aqui a uma equipa italiana sob a liderança de Sérgio Conceição. Agora, parece-me claramente que, independentemente do momento que a equipa liderada por Simeone Inzaghi vive ao nível interno, que está no 8º lugar na Série A, e portanto muito longe de poder discutir o título com o Nápoles, que quererá lutar por esse sonho de voltar a ser campeão italiano. A verdade é que o Futebol Clube do Porto vai defrontar uma grande equipa, e quando olhamos para um plantel com Lukaku, com Dzeko, com Barella, entre tantos outros craques de grande nível, obviamente vai ser uma eliminatória difícil, mas também já vimos este Porto superar-se sob a liderança de Sérgio Conceição e seguir em frente. Agora, claramente, se houve equipa que teve mais sorte, por assim dizer, no sorteio, acabou por ser claramente o Benfica, porque me parece que o Futebol Clube do Porto irá ter mais dificuldade para seguir em frente. Nuno Vinha, no minuto, o plantel do Inter de Milão vale mais do que os do Benfica e o Futebol Clube do Porto juntos. Isto diz muito daquilo que é o poderio das equipas italianas e diz bem daquilo que o Porto tem pela frente. Isso com taxas de juros que é 4%, com taxas de juros a 4%, este plantel vale mais, porque eu sinceramente, olhando para a valorização destes jogadores, Lukaku 70 milhões, Martínez 75, Barella 60, Bastoni 70 milhões ou 60 milhões. Acho que o fator de jogar na Série A italiana faz com que muitas vezes estes jogadores também apresentem às vezes uma valorização que depois não se traduz necessariamente, porque este valor, o valor de qualquer bem e de qualquer commodity acontece com aquilo que alguém está disposto a pagar por ela. Eu não sei quem é que está disposto a pagar 70 milhões pelo Lukaku, mas sei que os jogadores do Benfica, do Sporting e do Porto, por quem outros grandes clubes, nomeadamente no Reino Unido, estão dispostos a pagar valores bastante consideráveis. Não sei. Acho que pode haver aqui um fatorzinho de alguma inflação, digamos assim, deste um bocadinho inflacionado. Não acredito que este plantel do Inter valha aquilo que vale conjuntamente o Porto e o Benfica. Não acho que seja. Em termos de valor, não me parece. Nuno Braga, agradeço mais uma vez a tua presença neste jogo económico. Voltarás numa próxima edição. Desse lado, já sabe, não perca a segunda parte já a seguir, onde vamos abordar todas as polémicas em redor do Mundial do Qatar 2022. Estamos de volta para a segunda parte do jogo económico. Nunca um Mundial tinha custado tanto dinheiro, nem nunca antes tinha sido jogado no Médio Oriente e muito menos em pleno inverno. O Qatar recebe o Campeonato do Mundo de todas as polémicas e nesta edição de 2022 tentamos perceber que efeitos pode ter para o mercado de transferências de inverno e para o que resta da temporada. Damos as boas-vindas neste jogo económico a Luís Mateus, coordenador-geral da Bola TV e autor do livro O Campeonato do Mundo, as Histórias, uma obra que percorre em detalhe os 21 mundiais já realizados e que traz as histórias e memórias mais incontornáveis desta competição. Luís Mateus, muito obrigado pela sua presença neste jogo económico.
e começo por lhe perguntar se foi a partir das suas memórias de campeonatos do mundo a que já assistiu que partiu a ideia para escrever este livro. Olá, boa tarde a todos. Um abraço para as pessoas em casa, para os nossos telespectadores. Obviamente que sim, o futebol entrou dentro da minha casa, dentro das minhas memórias muito cedo. Se calhar até, de certa forma, as minhas memórias acabaram por romancear um bocadinho o tema, mas lembro-me, tinha apenas 4 anos, mas lembro-me de ir passar o dia à casa dos meus primos ali em Odivelas e de estar a passar-se na televisão, a preto e branco ainda, a final do Campeonato do Mundo de 78. Obviamente que eu não sabia muito bem o que era aquilo que estava a acontecer na televisão, estavam papelinhos a cair sobre os jogadores que estavam a entrar em campo, mas essa imagem nunca mais me saiu da cabeça. E depois a minha infância foi muito marcada, se calhar, por uma das fases mais românticas do jogo, o Espanha 82, o México 86. Portanto, são mundiais que me marcam muito, o México 86 muito por causa do Diego Armando Maradona, claro, obviamente que sim, que foi o jogador que me fez aumentar o prazer de ver o jogo. E nesse sentido, obviamente que as memórias foram um ponto de partida. Depois, se calhar, as memórias também me projetaram um bocadinho para aquilo que foi sendo a minha carreira, ou seja, tornei-me jornalista desportivo também por causa das memórias, e a partir de uma certa altura, como jornalista desportivo, também comecei a escrever muitas coisas que depois acabaram por ir entrando neste livro, porque este livro não foi só feito agora neste último ano, foi feito ao longo de muitos anos, com escritos, com artigos para vários esportes, para o Mais Futebol, na altura quando trabalhei no Mais Futebol, para o público, tinha uma rubrica chamada Anatomia de um Jogo. Portanto, estes textos foram todos reunidos neste último ano, depois escritas mais coisas, a investigação também foi feita ao longo destes últimos anos, também com alguma força, sobretudo nos mundiais mais desconhecidos e nas histórias que me foram aparecendo, também porque eu quis também, de certa forma, preencher as lacunas da minha memória, e a melhor maneira de preencher as lacunas da minha memória, porque eu sou muito desmemoriado, tenho péssima memória para datas, portanto, para mim as datas são uma confusão na minha cabeça. Então, para organizar as ideias também na minha própria cabeça, eu decidi escrever este livro e torná-lo de forma cronológica, ou seja, escrevê-lo de forma cronológica ou apresentá-lo de forma cronológica. E a partir do momento em que me foram aparecendo vários episódios que eu conhecia menos, quando não conhecia tão bem, então comecei também a esgravatar um pouco à volta dos mesmos assuntos para também mostrar às pessoas, apresentar às pessoas o contexto sobre cada campeonato do mundo, porque para mim o campeonato do mundo não é só o evento maior da história do futebol, é o evento que marca a evolução do jogo, e também é marcado pelo contexto social e político, pelo contexto económico, e também acaba por depois marcar os anos que vêm seguintes esse mesmo contexto, além da evolução do futebol, porque na altura, se calhar, as grandes novidades, hoje em dia nós vemos, se calhar não vemos um jogo inteiro, eu falo por mim, hoje em dia dou-me a ver 5, 6 jogos ao mesmo tempo, em 90 minutos, portanto eles estão a decorrer em vários canais e eu vou fazendo zapping e vou apanhando aqui e ali algumas coisas, a não ser que seja um jogo que me interesse mesmo muito, porque vou ter que escrever sobre ele, ou vou ter que aprender alguma coisa nova que não esteja preparado, ou não tenha aprendido antes. No tempo dos mundiais não era assim, nós chegávamos ao mundial com uma sensação de descoberta, íamos descobrir novos jogadores que não conhecíamos, hoje conhecemos praticamente todos os jogadores, íamos descobrir novas ideias, íamos descobrir equipamentos também, que era uma coisa engraçadíssima. Portanto, o mundial é sem dúvida o momento que marca a minha infância de adepto, e marca depois também a minha adolescência e o início da minha profissão enquanto jornalista. Não vinha pegando aqui na vertente económica que o Luís Mateus tocou aqui nesta apresentação. Este é um mundial inédito, desde logo porque vai ser jogado no Médio Oriente e também nesta pausa de inverno que vai obrigar os campeonatos. Pergunto-se que jogadores é que podem ser mais valorizados da Liga Portuguesa e que impacto é que isto pode ter depois nas aspirações das mesmas, não só para o resto do campeonato, mas depois também para as competições europeias que vêm logo a seguir em fevereiro. Em primeiro lugar, boa tarde ao nosso convidado, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar presente connosco. É um bocadinho difícil dizer quem é que vai ser mais valorizado, porque nós ainda não sabemos a lista final de quem, eu pelo menos não conheço a lista final de quem vai estar. Bem, parece-me claro que para o Benfica o Rafa não vai ser valorizado deste Mundial, diria eu, porque muito provavelmente, mesmo que haja volta atrás, ele não deve aceitar, pelo menos foi isso que lemos hoje na imprensa, e eu recordo que estamos a gravar uma quarta-feira e esta indicação do parte do treinador de que ele não vai mesmo ao Mundial é um sinal claro de que a estratégia está pensada.
Em relação àquilo que é a forma como o Mundial ou a performance dos vários jogadores portugueses ou da seleção portuguesa no Mundial pode influenciar possíveis vendas, eu diria que é importante perceber que os clubes portugueses, não há nenhum clube português hoje que esteja em condições de rejeitar uma ótima proposta de saída, mesmo que seja a meio de um campeonato, como é o caso deste Mundial. Portanto, quer seja o Porto, quer seja o Sporting, quer seja o Benfica, os jogadores que lá tiver, que venham a ser altamente valorizados e que sejam alvo de uma proposta, que eu diria, de várias dezenas de milhares de euros, quer dizer, vai ser forçosamente, pelo menos a administração dessa SAD, vai ser forçada a contemplar essa possibilidade e muito provavelmente até a vender. Portanto, é um bocadinho uma incógnita saber quem é que pode ser valorizado dessa convocatória, dessa prova, mas sem dúvida que os clubes portugueses vão ter muita dificuldade a resistir a ofertas que surjam na sequência do Mundial. Jorge Faria Sousa, a ti pergunto por outra perspectiva. A quem é que vai beneficiar e prejudicar mais esta pausa no campeonato português para a disputa do Mundial? Boa tarde, cumprimentar antes de mais o Luís. A minha primeira memória do Campeonato do Mundo é mais recente, é do Mundial de 98, curiosamente o último em que Portugal não participou, e na altura recordo-me, fiquei muito triste porque o Ronaldo e o Rivaldo não ganharam o Mundial, perderam para o Zidane, e portanto essa é a minha primeira memória. Olha, Jorge, a minha é de 82, é o Mundial em Espanha, e foi a memória que eu tenho mais concreta é o Paulo Rossi a marcar 3 golos ao Brasil. E metade das pessoas com quem eu estava a ver estavam a torcer pelo Brasil, havia uma pessoa que estava a torcer pela Itália, que era eu. Não sei porque achava graça ao Paulo Rossi meter golos daquela maneira. Peço desculpa por ter interrompido. Não, sem problema. Aquela que é conhecida como uma das melhores seleções de sempre do futebol brasileiro, e que não ganhou, e o primeiro Mundial de Maradona, antes de rumar ao Barcelona. Não, mas dizer, obviamente que é uma incógnita. Eu acho que, do ponto de vista do Sporting Clube de Portugal, olhando ao momento da equipa, me parece que provavelmente Ruben Amorim estava à espera deste momento para poder serenar, poder trabalhar com alguns dos jogadores que ficam e que não vão ao Campeonato do Mundo. Para já o Sporting, confirmados, tem apenas ainda Morita no Campeonato do Mundo pela seleção nipónica. Poderá vir a ter o Ugarte, Coates, acredito que Pedro Porro, olhando à performance que tem tido, possa também ser chamado por Luís Henrique La Roja. Agora, parece-me que dos portugueses, olhando para aquilo que são as convocatórias habituais de Fernando Santos, mais uma vez, provavelmente o Sporting não terá ninguém, porque mesmo olhando, e mesmo do ponto de vista do treinador, ter jogadores no Campeonato do Mundo, como teve, por exemplo, o Pote no Campeonato da Europa para ter 0 minutos, acho preferível que não vá, e se calhar muito por isso é que Rafa tomou a decisão que tomou, e portanto tem muito que ver com isto. Olhando a esse facto, parece-me que Ruben Amorim quererá ter tempo para trabalhar com a equipa, ter tempo para trabalhar com os jovens que estão lançados nos últimos encontros, e parece-me que nesse aspecto a pausa pode ser útil ao Sporting, agora sendo que é fundamental vencer em Famalicão e pelo menos ter esta sequência de 2 vitórias consecutivas para também ganhar mais confiança à própria equipa, sendo que vai haver, como sabemos, Taça da Liga. Quanto a tudo o resto é uma incógnita. É uma incógnita olharmos para as equipas do top europeu que têm eminentemente muitos jogadores no Campeonato do Mundo, se vai haver muitas lesões ou não, que tipo de resposta é que depois quase uma pré-época, com a época em andamento em janeiro, antes do arranque dos campeonatos, no final do Campeonato do Mundo, qual é que será a resposta em termos físicos de cada uma das equipas, porque é verdade que há equipas que neste momento atravessam, em termos do seu momento de forma, estão a muito bom nível. Poderá não acontecer isso em janeiro, e nós sabemos que em janeiro recomeçam os campeonatos e depois logo a seguir em fevereiro as competições europeias, e portanto isso é uma grande incógnita. O número de lesões pode acontecer em pleno campeonato do mundo, sendo que, e acho que o devemos dizer, não me recordo de outra época onde tenha existido uma sobrecarga tão grande no início da temporada, com equipas a jogar de 3 em 3 dias, e só para dar um exemplo, o Sporting e o Futebol Clube do Porto, no anterior ciclo, na última jornada, da 5ª para a 6ª jornada da Liga dos Campeões, em 6 dias fizeram 3 jogos.
com viagens pelo meio. E, portanto, parece-me claramente que esta época seria sempre muito atípica. Isso tem tido, acredito eu, alguma influência no momento de forma de algumas equipas, sobretudo para quem anda nas competições europeias, como é natural, porque tem maior desgaste. Agora, é uma incógnita como é que será o comportamento de cada equipa e mesmo o número de lesões que podem ocorrer no Campeonato do Mundo. Luís Mateus, este é sem dúvida um Mundial marcado por todas as polémicas, desde que foi anunciada a vitória do Qatar para esta competição. Esta prova pode ficar mais marcada e mais relembrada no futuro por tudo aquilo que se passa fora dos relevados e não tanto por aquilo que devia ser lembrado, que é o jogo dentro das 4 linhas. Olha, espero que não. Obviamente que os antecedentes não são favoráveis. Houve muito tempo para que não se chegasse a isto, ou seja, para que se houvesse alguma coisa a protestar, tivesse sido protestada ao longo dos últimos meses, não necessariamente agora as equipas ainda não estão, mas vão estar concentradas em ganhar o troféu e em irem o mais longe possível neste Campeonato do Mundo. Vai haver se calhar uma exposição dos jogadores proibida pelos elementos do Qatar, mas há um pressing internacional para que os jogadores se manifestem politicamente de alguma forma, o que me parece errado, porque eles são a carne para canhão, se quisermos, de toda esta situação. Não são os jogadores que se têm que manifestar, na minha opinião. Indo um pouco às ideias de Jürgen Klopp, que também disse mais ou menos o mesmo nos últimos dias, parece-me que as federações, sobretudo os países, deviam ter tomado uma posição que não tomaram, e isto chegou a esta circunstância. Agora, em termos de futebolísticos, se quisermos, se calhar é o lado que mais me interessa, porque a questão dos direitos humanos, a questão da comunidade LGBT, da homossexualidade, tudo isso é uma questão de contexto. Eu acho que nós temos que, é mau, obviamente que sim, mas nós temos que olhar sobretudo aqui para o jogo e para aquilo que o Mundial nos vai apresentar, e este Mundial vai ser também diferente dos outros e vai ser interessante também de analisar por isso, porque é um Mundial a meio da temporada e os jogadores que já chegam mais frescos, talvez até alguns não cheguem por causa das lesões, mas cheguem mais frescos do que em outras circunstâncias, ou claramente do que em outras circunstâncias no final de uma temporada. Portanto, eu acredito que as equipas fizeram um pico, prepararam um pico mais ou menos para esta altura também, para chegarem bem nesta primeira fase, e isso vai beneficiar indiretamente os participantes no Campeonato do Mundo. Parece-me que para as equipas que são muito pragmáticas, ou seja, muito assentes na organização defensiva, pode ser um mau Mundial, porque o tempo de preparação é muito mais reduzido do que nos outros campeonatos do mundo, ou seja, é chegar e jogar praticamente. Mas as equipas que são muito focadas no pormenor, os selecionadores são muito focados no pormenor, sobretudo a nível defensivo, que não depende da criatividade dos jogadores, mas depende da forma como os jogadores se interligam em campo no momento defensivo. Parece-me que será claramente um problema para esses selecionadores, ou seja, vai aqui acrescentar uma liberdade individual e criativa aos jogadores ofensivos, o que poderá, de certa forma, também abrir um pouco aqui as estruturas defensivas dos adversários, ou seja, a ver aqui o Mundial com muitos gols e com muito mais arte do que nas últimas edições. Parece-me que em termos de olhar para o mercado de transferências é sempre mau, ou seja, nos últimos anos fomos percebendo que contratar depois do Campeonato do Mundo nunca é bom, porque é um contexto especial para cada jogador, para cada equipa também, mas sobretudo para cada jogador que tem ali 5 ou 6, ou no Mundial 7 jogos seguidos. E é muito diferente de um jogador de uma temporada, ou seja, é um jogador de um quase episódico, e nós tivemos muitos exemplos do passado, jogadores foram contratados após o Campeonato do Mundo em que as coisas não correram bem, precisamente e há jogadores que fazem carreira à pala de um Campeonato do Mundo. Claro, tivemos vários exemplos do passado. Eu recordo sempre aquela seleção da Costa Rica. Sim, Joel Campbell ali à centro. Mas há o caso de jogadores, Schillaci, por exemplo, que foi claramente um avançado de um Campeonato do Mundo. A Itália em 90, praticamente, além de Roberto Baggio, nós temos que fazer todos velhos, porque era um jogador extraordinário, mas também tinha esse input dado por Schillaci cada vez que entrava em campo, primeiro como suplente, depois como titular, acabou por empurrar a Itália até ao malfadado jogo com a Argentina em Nápoles. Portanto, temos esse de um jogador que foi um jogador de um Campeonato do Mundo, em que nunca foi mais ninguém na vida, apesar de ter jogado, obviamente, na Juventus, e teve uma carreira até bem acima do que em teoria. Mas há jogadores que chegam ao Mundial já referenciados e, portanto, basicamente já estão a ser seguidos, e que aquele momento pode ser o de confirmação também. Eu diria.
Hoje em dia eu acho que o futebol evoluiu, sobretudo para que os clubes não dependam da exposição mediática. Ou seja, ou não podem depender, têm que avaliar o jogador, podem ter aqui uma confirmação, obviamente, não é? Mas a avaliação do jogador é feita muito antes de um torneio, de um grande torneio, e deve ser feita assim, até porque supostamente os negócios são melhores antes de um grande torneio, porque depois o valor exponencialmente dispara. Agora, nesse sentido, em termos de mercado, não sei se vai dar aqui alguma alteração, porque falta ainda metade de uma temporada. Não sei se vai aqui, de certa forma, injetar aqui um pouco mais de loucura nos dirigentes para irem a este mercado um bocadinho mais com fome do que foram nos mercados anteriores. Agora, pode aqui haver um risco para as equipas. E há pouco estávamos aqui a falar de que equipas que provavelmente vão quebrar aqui um bocadinho da sua forma. O caso do Benfica parece-me mais evidente em Portugal. O caso do Futebol Clube do Porto, que tem estado um pouco instável, mas também tem estado a recuperar os seus índices e parece-me uma equipa mais sólida do que era no início da época, apesar de que há algumas lesões, sobretudo de Pep, ter de certa forma condicionado a equipa. Para o Sporting pode ser bom, portanto, em termos de forma poderá haver isso, mas também poderá haver aqui lesões que poderão, e lesões de jogadores importantes, temos que bater na madeira, mas eventualmente a lesão de um jogador fundamental como o Enzo Fernandes do Benfica poderá ser marcante para o Benfica. Não queremos que isso aconteça, de longe disso, mas estamos a ver o impacto de um jogador que tem numa equipa e os riscos que há de participar no Campeonato do Mundo a meio da temporada, mas há vários outros jogadores que podem ter esse impacto e deixar equipas um bocadinho mais frágeis. O Enzo, em condições normais, pode atingir uma marca qualquer coisa como 100 jogos. Sim, é verdade. Porque além disso. Vai fazer Luís, quase metade da época na Argentina, no River Plate, onde jogou com o Libertadores, etc. E mais, desde que chegou ao Benfica, que praticamente um dos mais utilizados. Já passou os 50. Luís, há uma questão interessante também, é que o Benfica começou a preparar-se mais cedo para uma pré-época mais forte com as pré-eliminatórias. Portanto, há aqui um ponto interessante, que é que o Roger Smith já está habituado a paragens de inverno no campeonato alemão e austríaco. E, portanto, na verdade, eu também li isso no outro dia num artigo e acho que sim, ele pode ter feito essa preparação já a pensar com a paragem. Aliás, seria o mais normal de uma pessoa profissional é fazer isso. E parece-me que esta paragem, de certa forma, também dá mais tempo para os clubes respirar, ou seja, os clubes não precisam de ir com uma pressa excessiva ao mercado, podem preparar bem a coisa para que em janeiro tenham um ou dois jogadores que se calhar faltavam, podem precaver também aqui algum problema no jogador e buscar ali um backup para um jogador fundamental, e nesse sentido este Mundial vai ser muito diferente dos anteriores e poderá aqui, em termos de análise, poderá ser também muito interessante analisar depois, porque antecipar é sempre mais difícil do que analisar. Meus senhores, mas uma coisa, concordo com o Luís, eu concordo com o Luís uma coisa, quem está à frente e está a jogar bem, a última coisa que quer é parar. Na verdade, a única coisa que quer é manter como está, é manter a coisa. Há mudanças de modelos, ou seja, o Enzo vai jogar para a Argentina se calhar não joga da mesma maneira. Tem ali algumas parecenças, mas se calhar não joga da mesma maneira. Mas quem fala do Enzo fala de outros jogadores. Claro. Meus senhores, já estamos muito mesmo a bater o nosso tempo, a conversa estava ótima. Faço uma pergunta direta aos três, resposta de sim ou não. Nuno Vinha, a FIFA joga a sua reputação neste Mundial? Não, a FIFA já jogou essa reputação quando escolheu a Rússia e o Qatar. Jorge Faria de Sousa, a mesma pergunta. Subscrevo aquilo que disse o Nuno, dizendo apenas que quando rebentou o escândalo na FIFA e na UEFA, que levou às consequentes demissões dos presidentes então em exercício, ter mantido o Mundial aí sim foi um erro. Haver agora toda esta contestação em cima do acontecimento parece já não me faz sentido. Luís Mateus. Eu respondo com uma pergunta. A FIFA ainda tem reputação? Isso. Exato. Perdeu, exatamente, perdeu. E é uma ótima pergunta que fica no ar e é uma bela forma de terminarmos esta conversa. Má reputação também é reputação. Atenção. Exatamente. Exatamente. Luís Mateus, muito obrigado mais uma vez pela sua presença neste jogo económico e votos de maior sucesso na divulgação deste livro, e certamente voltaremos a falar numa próxima oportunidade. Obrigado eu, um abraço a todos. Obrigado, um abraço. Já a seguir, não perca as escolhas da semana. Estamos de volta para a terceira parte do jogo económico e agora com as escolhas da semana. Jorge Faria de Sousa, estando a gravar uma quarta-feira e na véspera do anúncio da convocatória para o Mundial, o teu número é o 26.
Sim, independentemente daqueles que forem os 26 convocados por Fernando Santos, que é sempre uma incógnita, embora me pareça que possa haver alguma surpresa nestes 26 escolhidos para o Mundial do Qatar 2022. Infelizmente, como sabemos, Diogo Jota aparentemente estará mesmo fora do Campeonato do Mundo. Veremos se Mateus Nunes poderá ou não ainda estar apto a ir, ele que sofreu uma lesão recentemente ao serviço do Wolves. Mas uma coisa é certa, independentemente daqueles que forem os 26 selecionados, Portugal tem claramente todas as condições para discutir o Campeonato do Mundo, tem a obrigação de passar este grupo, um grupo com Gana, Coreia do Sul e Uruguai. Portugal tem a obrigação de seguir para a fase eliminar, mas espero mais e espero que Portugal possa discutir o troféu e, sobretudo, apresentar uma qualidade exibicional ao nível da qualidade dos jogadores que tem nestes 26, que tinha nos 55 pré-convocados. E Nuno Vinha, o teu número desta semana é um valor que o cidadão comum do mundo não tem na sua carteira nem nas suas contas bancárias. Temos alguma dificuldade em visualizar o que é que são 4,45 mil milhões de dólares. Isto é o valor do Liverpool. Obviamente que eu estou a falar sobre isso porque os donos do Liverpool, o fundo chamado Fenway Sports Group, com capitais norte-americanos, que são os donos do Liverpool, estão... Quer dizer, aquilo que saiu em algumas notícias foi que estavam a pôr à venda. Eu acho que eles estão só a pôr no mercado para ver quanto é que têm de ofertas e o que é que pode resultar daqui. Contrataram para esse efeito a Goldman Sachs e a Morgan Stanley para eventualmente poderem mediar eventuais ou uma potencial transação, mas parece ser só meter o dedo na água para ver que temperatura é que está e ver como é que as coisas estão. É um movimento que se segue aqui. Segue só a clubes como o Manchester City, o Newcastle e o Paris Saint-Germain terem sido comprados por capital de fundos do Médio Oriente e que pode levar a que algum acionista, neste caso do Liverpool, veja aqui um potencial para fazer alguma valorização bestial, especialmente agora em contexto mundial. O curioso disto é que uma das entidades que tem sido mais crítica em relação a estas compras ou esta entrada de capital, deste capital do Médio Oriente nos clubes tem sido precisamente o treinador do Liverpool, que recentemente ainda disse que o Manchester City é o único clube do mundo, um dos únicos clubes do mundo que pode fazer o que quiser em termos financeiros, pode comprar quem quiser, pode ter a melhor equipa do mundo e mesmo assim vai buscar o melhor avançado que há no mercado, que é o Haaland. Enfim, ele tem sido muito crítico em relação a isso, mas eu não parece, pelo menos pelo que temos lido, que isto seja uma vontade real de vender o Liverpool. Parece-me sim que é uma vontade de verificar o mercado, ver como é que as coisas estão, para eventualmente depois poder acumular eventuais propostas que possam surgir de outras partes e noutros momentos. Mas de qualquer maneira não deixa de ser um valor muito, muito, muito surpreendente, não digo surpreendente, mas muito interessante, para um número sonante de 4,45 mil milhões de dólares, que é aquilo que vale um clube de futebol, e eu recordo só que quando estas entidades se metem nestes negócios é para fazer dinheiro, e portanto o Liverpool, ganhando ou não ganhando desportivamente, tem que fazer dinheiro, e portanto tem que ser racional naquilo que faz, nas contratações e também naquilo que gasta. E Jorge Faria de Sousa, depois de teres falado no teu número dos 26 convocados, a tua figura é precisamente a pessoa que irá anunciar os 26 eleitos de Portugal para o Mundial do Qatar. Sim, Fernando Santos, porque me parece que deu na última semana uma entrevista algo bizarra, onde até inclusivamente relativamente à questão relacionada com a autoridade tributária e com uma alegada fuga ao fisco por parte de Fernando Santos, voltou a dar justificações, até abrindo a possibilidade para recorrer da decisão. E sobre isso até devo dizer que me parece num país normal provavelmente não seria só Fernando Santos admitir-se, seria também o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol e os órgãos diretivos da Federação Portuguesa de Futebol. Por outro lado, aquela frase bizarra que relativamente a Rafa Silva, se para Rafa o caso estava encerrado, Fernando Santos ainda veio abrir essa polémica mais uma semana, depois de Rafa ter renunciado à Seleção Nacional, veio abrir a porta para um eventual encontro e uma conversa com Rafa Silva, que está de facto num bom momento ao serviço do Benfica.
E portanto parece-me claramente uma entrevista que deixa muito a desejar a todos os níveis, e portanto, infelizmente, mais uma vez, figura da semana, Fernando Santos. E não vinha, para fecharmos, a tua figura é precisamente o responsável pela atribuição do Mundial ao Qatar em 2022. Sim, sim, é verdade. O senhor suíço chamado Joseph, também conhecido como Sepp, nos meios Sepp Blatter, e também ele é também não só o homem que tomou essa decisão, em última análise, que atribuiu ao Qatar, como é o autor de várias declarações completamente mirabolantes ao longo dos anos, nomeadamente houve uma que eu me lembro que ele disse que antes da votação para atribuir o Mundial à Rússia, outra decisão polémica já agora, já havia um acordo para que fosse atribuído conjuntamente à Rússia e aos Estados Unidos, enfim, coisas que às vezes não passam, não cabem, quer dizer, não batem a bota com a perdigota. De qualquer maneira, aqui a mais recente é precisamente esta, que ele vem admitir que foi um erro, e ora isto é que é de uma maravilha, quer dizer, a pessoa, depois de ter atribuído um Mundial a um país onde, enfim, com várias acusações de violações de direitos humanos, depois de ter atribuído a um país onde na altura em que é suposto jogar esse Mundial, estão temperaturas que são claramente prejudiciais até à saúde de jogadores de alta competição. Sim, Jorge. Interromper. Já estamos fora do nosso tempo, é mesmo para fechar. Só na construção dos estádios, mais de 60 mil mortos. Exato, e portanto, de qualquer maneira, eu aqui ponho, se eu tivesse de dar uma nota, dava-lhe 4. Dava um 4, nem sequer vai a exame, nem sequer vai a setembro. Portanto, dizer agora que é um erro quando teve tantas oportunidades de voltar atrás, só pode estar a gozar connosco. Fechamos assim este programa. Nuno Vinha, Jorge Faria de Sousa, agradeço mais uma vez a vossa presença no Jogo Económico. Termina assim mais um programa. Nós voltamos na próxima sexta-feira com os números que contam dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.